Então, uma pessoa me escreveu já faz um tempo. Ahm, eu entendi o que é esse negócio de samsara, nessa experiência de sofrimento inerente à insatisfatoriedade de todas as coisas compostas. Eu entendi isso. Então, todas as coisas me parecem frívolas. E daí eu tenho um negócio, né? Eu vendo, sei lá, isso ou aquilo, e eu não tenho vontade de fazer meu negócio prosperar porque eu sei que é tudo samsara. Como é que o budismo vê isso? Será que é assim a visão do Dharma? Já que tudo é frívolo, então eu não vou me engajar e não vou ficar rico, não vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer um voto de pobreza que nem os monges, assim? Será que isso vale para todo mundo? Então, de fato, se a pessoa chegou a uma conclusão de que tudo é frívolo e ela quer abandonar tudo, daí talvez seja o caso dela se tornar monge, né? Para fazer isso, ela tem que ir por agora, hoje em dia, para ela viver nesse nível de monge que não lida com dinheiro, que esmola comida todos os dias, ela teria que ir para Tailândia ou para o Sri Lanka. É algo muito digno, algo muito vantajoso para a sangha budista e vantajoso para a pessoa. Então é algo, se a pessoa realmente tem essa resolução com relação à frivolidade de todas as coisas, ela tem esse caminho, ela tem essa possibilidade, né? Então essa pessoa ela ainda falou assim, porque tudo me parece uma brincadeira de criança, né? Que tem essa expressão nos ensinamentos budistas, né? Que quando a gente tem um reconhecimento da natureza das coisas, as coisas do cotidiano, as coisas mundanas em geral, que envolve relacionamento, dinheiro, família, saúde, tudo isso parece, por exemplo, fazer Cooper para ficar bem de saúde, assim, ter uma aparência boa, assim, ter o coração batendo, viver mais tempo, isso parece frívolo. Então, ou fazer dinheiro, trabalhar, né, se envolver nas atividades frenéticas do dia a dia para ganhar vida e avançar na vida e ter boas experiências, tirar férias, assim por diante, né? Tudo isso começa a parecer brincadeira de criança. O que é uma brincadeira de criança? O que isso quer dizer no Dharma por isso? É que nem assim um avô, né, que está vendo os filhos jogando dama, os netos jogando dama, ou está vendo os netos fazendo castelos de areia na praia, assim. Então, né, a gente sabe que aquilo diverte as crianças, e as crianças podem até chorar quando vem a onda, destrói o castelo, e podem até se importar muito de perder ou ganhar um jogo, mas para nós que somos adultos ou já mais velhos, são brincadeiras de criança, né? A gente não... Hoje em dia nem dá para dizer isso, porque os adultos estão tão crianças, né? Não crescem, síndrome de Peter Pan para todo mundo, né? Mas videogame, todo mundo joga videogame até velho. Mas, teoricamente, era para a pessoa ter outras ocupações, né? O Dzongsa Tyense Rinpoche, ele diz que no início da vida tem essas ocupações, bonecas, brinquedos, o que tu, né? Cartucho de videogame, tu te preocupa... Eu me lembro de alugar cartucho de videogame, ter inveja dos amiguinhos que tinham mais videogame que eu. Era caro um cartucho de Atari, né? A gente só podia ter uma meia dúzia, assim. Alugava, tinha um lugar que tinha 400, nem se imaginava que existia 400, 4 KB ou 8 KB, cada cartucho desses, a gente achava muito divertido. E era caro. E me ocupava, assim, passava o dia inteiro pensando nisso, dia e noite, né, por meses, né, na tela ali, atrás de cartucho, e vendo preço, e era uma ocupação, assim. Depois a gente fica mais velho, a gente tem outros brinquedos, né, daí de vez em quando a gente tem, né, que comprar carros, televisões, viagens, né, almoços, jantas, saídas na noite, experiências de todo tipo. As pessoas estão envolvidas em buscar, né? Daí precisam de dinheiro, daí trabalham, se matam, daí tiram umas férias, vão para um lugar especial. Você acha, fui para a praia, estou me sentindo especial. E daí o Dzongsa Tyense Rinpoche, ele brinca que depois, quando a pessoa fica mais velha, volta para umas coisas meio menor, parece menorzinho, assim, tipo, a pessoa gosta de toalha, de
né, de jogo de toalha de chá, assim, um jogo de chá para apresentar para os convidados, a pessoa mais idosa, assim. Eu consigo imaginar a minha avó, por exemplo, ela era ligada nesse tipo de coisa, né? Ela fica ocupada, assim, se a xícara é bonita, se está tudo muito bem para receber as pessoas, né? E não é nada assim caríssimo, mas é uma coisa assim, só para estar ajeitadinho, né? E a pessoa se ocupa, e compra essa, compra aquela. Essa é a ocupação da pessoa. Depois a pessoa morre, essas ocupações todas da pessoa se vão, né? Então, ah, aí a gente tem um outro, né? Como a gente essa expressão brincadeira de criança, né? Parece pejorativo, assim. Então, a brincadeira de criança é uma coisa desprezível. Mas não, né? A criança, ela se envolve com isso, né? E a gente não pode dizer que está errado o que ela está se envolvendo com isso, né? Agora, é interessante ter o reconhecimento de que é uma brincadeira de criança. Então, quando é uma brincadeira de criança, daí não é que você vai se afastar, né? É aí mesmo que você vai poder entrar na brincadeira de criança, lá se divertir fazendo castelo de areia e tal com o seu. Mas caso venha a onda lá, você, ao contrário da criança, você não chora, você já sabe que era assim, né? Você está participando daquilo para agradar o seu neto, né? Então tem uma atividade de compaixão aqui, né? Então, até esse modo monástico de viver, na visão do Mahayana, ele é muito importante, mas ele não é o Sutra do Vimalakirti e outros sutras Mahayana, eles vão afirmar a grandiosidade da vida laica, né? Da vida laica é uma palavra que não monástica, né? Da vida de uma pode haver profundidade espiritual numa prática em meio às coisas do mundo, né? Então é isso que começa no Sutra do Vimalakirti e daí no Tantra ganha uma dimensão superlativa, né? Então quando a gente está falando em Hinayana, ou Shravakayana, Mahayana e Vajrayana, a gente está falando de 3 modos de prática cada vez menos glorificando o ideal de afastamento, assim, né? Então cada vez há uma presença maior. Isso não quer dizer que não haja a opção monástica no Shravakayana, no Mahayana e no Vajrayana. A opção monástica está sempre presente em qualquer um dos veículos. E a pessoa, e mesmo a pessoa sendo monge, é interessante perceber que ela está lidando com o mundo, né? Ela está lidando com o mundo, só que, por exemplo, uma das coisas que eu particularmente percebo como não monge, né? E que eu já ouvi falar, é que quando você é um monge, como você tem votos de celibato, então você se relaciona com as pessoas, você nunca está negociando um relacionamento com elas, né, de qualquer tipo, né, se for um bom monge, né. Então, a princípio você está treinando em conversar com as pessoas como pessoas, né, não como prováveis parceiros, né. E como um leigo, assim, às vezes chega uma pessoa interessante, uma mulher interessante, assim, para falar sobre Dharma, né? Eu não estou falando de forma isenta, né? Eu já estou colocando a minha pessoa ali no meio, né? Então, isso é um aspecto interessante, né? Do aspecto de compaixão, de ter essa vida isenta, né? No mundo do monasticismo, né? Agora, a prática que brinca, que faz, né? Que se envolve com as brincadeiras do mundo, essa prática é superior. Para quem consegue manter ela, é superior, né? Então, o praticante pode se enganar. Ele pode, eu estou só brincando, mas daí quando ele se importa com as perdas e ganhos daquela brincadeira, aí ele não é um praticante espiritual. Agora, se ele se engaja na brincadeira com a perspectiva, sem perder a perspectiva de que é uma brincadeira, daí e por compaixão, daí a gente pode falar em, né, em ganhar dinheiro com benefício, pensando em beneficiar os seres, né? Então, né, esse aspecto de pobreza, assim, ele está um pouco vinculado à perspectiva menor, que é o Shravakayana. Então, no Shravakayana se preza muito o próprio Buda, né? Ele era um príncipe e ele se tornou um mendigo. Então, o Vajrayana, ele foi particularmente o Vajrayana, né? O Mahayana daí tem o Sutra do Vimalakirti, mas o Vajrayana, ele particularmente foi ensinado para reis, né? Para um rei, o rei Indrabhuti. A primeira vez que o Vajrayana foi ensinado para o rei Indrabhuti não deixar de ser um rei e conseguir praticar o Dharma. Se desenhou um método de prática do Dharma que permitiria a pessoa liderar um país, viver no meio dos prazeres e assim por diante, e assim, ainda assim praticar, né? Que é basicamente essa ideia de que
de ser um filho da ilusão, né? De estar no meio da ilusão, mas não se enganar com relação a ela. Porque a noção de que é uma brincadeira de criança, é uma ilusão, e daí você se afasta, é porque você ainda acredita um pouco naquela brincadeira, naquela ilusão, né? Então, e aqui eu posso dar um depoimento pessoal de que, né, essa coisa do materialismo espiritual, ela é muito difícil, né? Então, eu mesmo, né, que eu não sou uma pessoa extremamente financeiramente, aliás, nada bem sucedido financeiramente, ou com carreira, esse tipo de coisa, e eu poderia facilmente dizer, não, mas é porque eu tenho uma visão espiritual, e daí a minha visão espiritual, eu não me envolvo com essas bobagens, né? E talvez muitas vezes eu tenha implicado isso ou dito isso, né? Mas isso é materialismo espiritual. Por quê? Porque é uma característica minha de ser preguiçoso, de ter pouca compaixão, de não ser, né, de realmente não querer me envolver por preguiça, né? E daí eu ponho um verniz espiritual nisso e digo, não, mas eu sou uma pessoa que eu vejo que isso é uma bobagem. E daí eu não me envolvo com isso, né? Eu tô acima dessas coisas, né? Então, é curioso que, né, o materialismo espiritual parece às vezes que a gente está falando de uma pessoa que está tentando, né, ser visto, usando umas roupas do Dharma, assim, meio parecendo que é um super praticante, mas ele surge também naquele praticante que tem uma ideia hippie, assim, largada, dizendo assim, não, eu não, né? E daí a gente tem um exemplo da Sangha do Trungpa Rinpoche, que ele fez os alunos dele colocarem terno e gravata, né? Então era tudo um bando de hippie, né, naquela época, no início dos anos 70, quando ele começou a ensinar na América do Norte. E ele botou todo mundo para trabalhar em cargos meio executivos, assim, cargos meio de, né, criou uma sanga meio com uma estrutura empresarial, assim. E, né, aquelas pessoas estavam tudo envolvidas e no início não pensavam que iam cair nessa situação, né? E o Dzongsa Rinpoche Rinpoche aqui no Brasil também, ele deu esse exemplo de uso da gravata, né? Porque a gravata é epítome de uma coisa inútil. Então a gravata, ela não serve para nada, ela só incomoda, né? Ainda assim, ela é cara, ela é difícil de escolher, difícil de combinar com o resto da roupa, né? E daí ele fala que o Bodhisattva, essa ideia do entrar na brincadeira de criança, né? O Bodhisattva, ele não evita a gravata, né? A gravata aqui quer dizer todas essas coisas mundanas e idiotas do samsara, né? O Bodhisattva, como ele reconhece essas coisas como não capazes de afligir ele, não capazes de atingir ele, ele se envolve completamente nelas, ele usa a gravata, né? Ele vai lá e faz as coisas convencionais das pessoas sem problema nenhum, né? Porque ele tem compaixão, porque ele não tem preguiça, né? E daí pessoas, praticantes fuleiros que nem eu, assim, aí a gente ouve esses ideais de pobreza, de nobreza, pobre, assim por diante, e daí acha, não, eu sou pobre porque eu tenho uma visão espiritual muito elevada, daí eu não me ocupo dessas coisas de trabalho, essas coisas assim, né? Agora, daí eu dei essa resposta para essa pessoa e surgiu um outro, pior, né? Surgiu um outro que disse assim, então tá, né? Agora eu entendi. Agora então eu tenho que primeiro fazer a minha vida, ganhar meu dinheiro, estabilizar a minha situação, aí depois eu vou conseguir praticar. Não tem como controlar a situação. Então você vai praticar sempre. A prática é a prioridade sempre. Sempre. Você não vai deixar a prática de lado para ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, né? Daí porque a pessoa pensa, mas o que ganhar dinheiro tem a ver com prática espiritual? Bom, o Dharma, ele requer fundos, né? Então, aqui no Ocidente, a gente tem muita ideia de comprar as coisas, né? Então, os eventos custam dinheiro e tem que pagar para ir, assim por diante, né? Mas não deveria ser assim. A gente, né, como não monges, a gente está produzindo essa matéria mundana para transformar em matéria espiritual. Então, a gente vai sustentar a existência do Dharma. O Dharma precisa de dinheiro por quê? Para produzir livros, para produzir filmes, para produzir prédios, para produzir locais para prática, para trazer professores, para, né, para criar estruturas para receber, para fazer prática e assim por diante, né? Então a gente vai usar a nossa boa fortuna mundana em prática espiritual, direta e indiretamente. Então a gente vai trabalhar para o Dharma, para a Sangha, né? Ou a gente vai para a comunidade budista, ou a gente vai trabalhar para eles diretamente, ou a gente vai dar dinheiro para eles, né? E a gente vai fazer prática também, prática formal e prática no cotidiano. Então essa é a prioridade. Aí tendo isso como prioridade, daí se a sua vida vai se arranjar, se ela não vai se arranjar, se você vai conseguir estabilidade, se você não vai conseguir, isso aqui tanto faz, você vai morrer daqui a pouco mesmo. Então,
Pode ser que sim, pode ser que você se torne um patrono do Dharma, pode ser que não, pode ser que você morra numa cova, né? Tanto faz, é brincadeira de criança, lembra? Então, essa perspectiva assim, primeiro eu resolvo as coisas da vida, depois eu vou para a prática espiritual. Isso daí também está totalmente equivocado, né? Então, isso aí é outro tipo de... Eu nem sei se dá para chamar isso de materialismo, isso é materialismo mesmo, né? Então, a pessoa pensa, vou resolver a vida. A vida, assim, má notícia, mas é o que o budismo ensina, né? A vida, os problemas da vida, né? Daí a gente pensa assim em termos também de sociedade, não tem solução. Não tem como resolver os problemas da vida. Vai morrer sem solução e vai ser sem solução para sempre também. As utopias, elas são um problema em si mesmo. Se elas um dia se chega perto de ter uma utopia, a gente vai saber que a utopia é o outro lado de uma distopia, assim, né? Então, isso não quer dizer que a pessoa não deva se engajar também, né? Gravata, novamente, lembra, né? Gravata. Então a pessoa se engaja. Mas tem que saber que é uma gravata. Se ela começar a acreditar que o engajamento dela vai produzir uma mudança definitiva ou uma mudança completa, essas duas palavras, assim, definitiva e completa, ou seja, que vai resolver alguma coisa, cada resolução que você vai produzir, cada solução que você produz, a gente sabe pela ciência, né, que a ciência todo tempo produz soluções, vai dar 10 novos problemas, assim. Então, gravata, né? Usa gravata. Gravata é idiota, gravata não serve pra nada, a gravata só aperta a sua garganta, ela é cara, ela é difícil de combinar com a roupa, dá um trabalho, né? Mas aí, por que você usa? Você usa porque as pessoas reconhecem isso, né? Elas dão talvez algum valor para isso. E para você não faz diferença, porque você está trabalhando por compaixão, você está trabalhando por eles. Você não está trabalhando para o seu bem-estar, para o seu entendimento, para o que você não acha idiota, né? Então, esse daí é um ponto crucial também, quando a gente estava falando de não eu agora há pouco, né? A ausência de eu é um pouco isso também. A pessoa não está focada em desenvolver as próprias opiniões ou as próprias inclinações, né? As próprias preferências, né? Ela trabalha de acordo com as circunstâncias dos outros, de acordo às vezes é bom também, né? Também existe esse critério assim, de soltar a gravata, né? Tirar a gravata. Mas de forma geral, quem procura o budismo está nessa parecido comigo, assim, tá nessa ideia meio hippie de tá tudo meio errado com a sociedade, mesmo tá tudo meio errado com as pessoas, o negócio é virar, ser do outro jeito, né? E daí se isso for por compaixão, tudo bem. Se isso for só mais uma desculpa, assim, para ser preguiçoso e para justificar as próprias opiniões, daí não, né? Então, é muito importante ter essa perspectiva. E para que serve a perspectiva monástica? A perspectiva monástica é o caminho mais fácil, né? Então, a pessoa quer facilidade na prática, daí ela vai lá, procura a perspectiva monástica. Se ela quer desafios, aí ela vai fazer a brincadeira de criança, né, trabalhar e ter relacionamentos e ter filhos, que é muito importante para a sangha também, né, ter essa coisa de famílias do Dharma, né, criar as crianças desde criança na perspectiva do Dharma, assim, aqui no Ocidente ainda é pouco, mas o que a gente já tem visto é muito inspirador, né? Então, os professores em geral budistas que eu conheço, eles sempre, né, insistem, enfatizam, ou encorajam as pessoas a, né, se reproduzir, assim, produzir a sangha criança, assim, né? Então, esse é um aspecto interessante, assim. Agora, se a pessoa, né, tem essas duas perspectivas, assim, ela pode, mas ela usa o que ela tem, né? Então, se for possível para ela se tornar um monge, é ótimo. Se não for possível, ela dá um jeito de refinar a perspectiva dela perante o que ela já faz, né? E esse aspecto do dinheiro dentro da comunidade budista, isso é muito importante, né? As pessoas aqui, elas, né, parece que o dinheiro é uma coisa suja, né? Então, isso, num certo aspecto, dá para dizer que, né, a gente está purificando esse nosso apego ao status e às coisas bonitas e às coisas boas, oferecendo isso para as três joias, né? As três joias do Buda, Dharma e a Sangha. Então, quando a gente, né, parece papo de
de evangélico, assim, de evangélico fajuto, né, que está juntando dinheiro para Jesus e assim por diante, mas não. Aqui é claramente a estrutura a estrutura para poder conceder ensinamentos, para os ensinamentos se propagarem, para os ensinamentos se sustentarem, né, existirem, serem traduzidos e assim por diante, é que a gente está patrocinando, né? Então a gente reconhece o valor nisso, na sustentação e isso é uma das coisas que mais gera mérito, né, salvar, ou preservar, ou permitir que o Dharma exista para as gerações futuras, né? É uma preocupação budista que existia desde o tempo do Buda e por isso que nós temos o Dharma hoje, né? Por isso que tem pessoas que praticam ainda, pessoas que atingem realização, pessoas que ensinam o Dharma, é porque teve essa preocupação o tempo todo em sustentar os ensinamentos do Buda por tempo. E isso requer estruturas, né? Então os textos às vezes são encontrados em cavernas, em estupas. Estupas essas foram construídas com oferendas, né? Tem os templos, tem os mosteiros, os centros de ensino, né? Tudo isso é uma coisa que a gente quer só fazer a nossa meditação, assim, e não. O primeiro aspecto do refúgio vai ser sustentar o Buda, né? O Buda chega com a tigela, né? Então a gente vai dar comida para o Buda, a gente vai dar lugar para ele dormir, lugar para ele viver. Então isso essa é a primeira perspectiva. Daí você vai receber os ensinamentos e você vai se tornar sangha, né? Então a primeira coisa que você faz é dar o arroz de leite para o Buda, né? Essa é a primeira coisa que você faz no caminho. Então é para isso que também você vai pensar na sua prosperidade. Você vai pensar na sua prosperidade tendo em vista que você pode ajudar o Dharma, né? E isso vai ser um mérito para você, vai ser um mérito para as gerações futuras. Então essa perspectiva ela é central, né, no entendimento de mérito, é central no entendimento de refúgio, né? Então não tem como escapar disso. Às vezes eu vejo em fóruns na internet assim, as pessoas apavoradas com essa perspectiva de que não, mas tem que pagar pelos ensinamentos. Assim, bom, pagar pelos ensinamentos é uma distorção, mas isso existe porque aqui nós não pensamos em oferecer. Então é uma distorção dupla, né? Já que não se oferece, se cobra. Então, o melhor seria que não se cobrasse e que se oferecesse. Mas enquanto não houver um momento, né, não vai ser possível de manter os ensinamentos sem ter essa perspectiva né, de ter contribuições fechadas, em valores fechados e assim, né? Você vai na Ásia, é diferente. Na Ásia tem alguma sugestão de valor, mas se a pessoa não tem, ela vai. E se a pessoa, normalmente ela dá mais do que aquilo que é sugerido, né? Porque né, as pessoas têm esse costume de família, costume de tradição delas de agir assim. Elas sabem que isso é a principal função delas. A gente pensa, não, vou me tornar um meditador, não sei o que. Talvez, né, uma boa motivação, mas enquanto isso, você vai ser um sustentador dos meditadores. Porque os meditadores também precisam comer. E eles não estão trabalhando, eles estão focando só nisso para depois ensinar você, né? Então, esse aspecto é crucial, assim, de entender essa sustentação da sangha. E daí, se você começa a pensar no seu negócio, na sua carreira, como uma forma de sustentar a sua prática e a prática dos outros e os ensinamentos para o futuro, isso transforma o seu trabalho em prática. Então, se você quer transformar a sua vida cotidiana em prática, a primeira perspectiva é essa, é transformar a sua perspectiva de ganhar dinheiro em uma perspectiva de sustentar o Dharma. Esse é o primeiro aspecto de botar compaixão no trabalho, né? De botar prática, meditação, foco no trabalho. É saber para onde que vai esse dinheiro. Esse dinheiro vai... né? Daí a gente está falando, mas vou dar dinheiro, né? A pessoa tem uma mentalidade meio fechada para outras pessoas, não sei, não, mas pensa só no seu retiro, no início, né? Se você tem um certo apego a si mesmo, assim, se você está voltado no egoísmo, mas mesmo assim, né? Você está pensando em praticar para beneficiar os seres, né? Então, você quer patrocinar um retiro para você, um fim de semana, uma viagem para ver um professor e assim por diante, né? Então, depois a pessoa já tem essa sugestão de fazer uma poupança para guardar dinheiro para quando tiver eventos, né? A última vez que teve um evento grande aqui no Brasil, eu vi várias pessoas dizendo, mas é muito caro. E eu estava guardando dinheiro para esse evento, eu consegui ir porque eu tinha dinheiro guardado. Não consegui fazer tudo o que eu queria fazer, mas eu sabia que ele vinha, eu sabia que eu ia precisar ter dinheiro quando ele chegasse. Então, a de agora, você já deve estar pensando nisso, né? Quando é que vai vir o Dalai Lama, quando é que vai vir os grandes lamas aí, e se eu vou poder ir na cidade lá, pegar um avião, ficar num hotel, pagar o evento e assim por diante, né? Então, isso de início, né?
Daí fazer retiro de 1 semana, retiro de 1 mês, retiro, né? Até a pessoa patrocinar um retiro de 3 anos, que a pessoa precisa pagar todo o retiro, e ainda ter um dinheiro para quando sair, né? Porque vai sair duro, não vai sair duro, tem que ter dinheiro depois para quando voltar, para encontrar trabalho de novo e assim por diante, né? Então, e a pessoa deve ter essa aspiração de fazer um retiro de 3 anos. Olha, muita gente fez um retiro de 3 anos, né? Retiro de 3 anos é uma coisa tradicional no budismo tibetano, né? Que as pessoas, né, às vezes fazem 1, 2, 3, 4 retiros de 3 anos e algumas tradições tibetanas até a pessoa recebe um título de lama só por ter feito um retiro de 3 anos, né? Fez um retiro de 3 anos, a gente vai chamar você de lama. Acontece isso também. Então é uma realização, assim, a pessoa pode até, né, depende da pessoa, tem gente que atinge grandes realizações, tem gente que não pratica tanto no retiro, não aproveita tão bem o retiro de 3 anos, a gente não sabe, né? Mas é uma medida mínima, assim, de uma prática levada a sério, assim, né? A pessoa dedicou 3 anos para apenas fazer prática. Então, é uma aspiração que todo mundo que tem envolvimento com o budismo tibetano deveria fazer, assim, de fazer um retiro, se não der nessa vida, numa outra vida isso se manifesta. Então, é bom sempre fazer a aspiração, né, de fazer esse tipo de... E, né, a pessoa pode até conseguir um patrocinador, mas é mais provável que ela vai ter que, ela mesma, tirar do bolso dela algum valor aí para ela fazer esse retiro, né. Então, é bom trabalhar pensando no Dharma, daí já se torna uma prática, né. E essa coisa de... Daí a resposta da pessoa foi, não, então tá, então eu vou trabalhar, não vou praticar nada, daí quando eu tiver dinheiro, vai, né, que nem as pessoas que pensam que um dia vão tirar férias, vão viver felizes, daí, né, a aposentadoria acaba, filho dá problema, doença, não sei mais o que, morre antes, nunca vem o momento certo de se focar na prática, né, o momento certo de se aposentar, o momento certo de gozar a vida. Isso daí é um sonho, né, fantasia de Cinderela, assim, não caiam nessa, né. Então era isso, esse aspecto da... Eu escrevi um pouco sobre isso num boletim, né. Então, o último boletim que eu mandei, eu falei bastante, mais em detalhes, também falei sobre alguns exemplos de professores budistas que, né, foram empreendedores, assim, que fizeram centros enormes, ajudaram muita gente através da prática e também de empresa, né, de fazer dinheiro, assim, né. Então, quem quiser pode assinar o meu boletim que depois recebe essas histórias, assim. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Wekora Jinkason Bana Dewa Malu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Bamen Jondo Tote Rumperoni Jogeza Zunda Tutenjo Chi Chume Konye Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wan Shuju Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wan Chotu No Trupan Tenor Buyen Neko Pomolura Sane Lundu Dileta Tutenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan La Jingu Sesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunju Druju Chi Pende Jungwane Jimbo Dempa Yori Nepa Dan Dempa Zimbe Jebonango Senja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpo Shengon Du Kunda Dewa Jimbo Jaba Che Kunsa Tu Tuta Pasa So Adev So Jinje Lab Du So Shinan Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jedu Pa Jinde Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Sun Chapa Pia Du Jusho Sunan Wada Midra Du Sungele Show